Oiê! Hoje o quadro Nosso Debut do podcast Papo de Fone vai falar sobre o segundo álbum do BTS, que faz parte da trilogia escolar, sendo o segundo álbum Oh, Are You Late Too? Que é Oh, você tá atrasado também? E aí nós vamos falar sobre o cenário da época, tudo o que aconteceu com o grupo, sobre as participações deles em podcast, em fan meeting, em outros eventos. Descobrimos músicas ocultas. E nesse ano tão importante, que é o ano de fundação e identidade do grupo, vamos falar sobre como eles sobreviveram, o que tiveram que enfrentar para conseguir trabalhando aí no cenário idol com o perfil de hip hop. Então fica com a gente para assistir. Papo de Fone! Oi! Eu sou a Lê, falo do Brasil, Eu sou a Reni, falo do Peru. e hoje tem Papo de Fone. Quadro Nosso Debut Conhecendo o BTS. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso debut. Hoje voltamos mais uma vez para 2013, mais precisamente para setembro, quando o BTS lançou o segundo álbum. Oh, Are You Late Too? Na verdade, o nome desse álbum é bem esquisitinho de escrever. É O, exclamação, RUL 8,2, interrogação. Que significa, oh, você está atrasado também? Então, eles trouxeram com esse álbum um grande questionamento, que é, você está vivendo o seu sonho ou de outra pessoa? E com isso, o BTS confirma sua posição de manifesto perante a juventude da época. Uma informação muito importante é que esse álbum é o segundo da trilogia de álbuns conhecida como Trilogia Escolar, onde eles questionavam as dificuldades e os padrões impostos para os jovens no contexto da Coreia, além de outras vivências que também fazem parte dessa parte da vida. Então, a trilogia, só para contextualizar, é formada pelos álbuns Too Cool for School, que nós já falamos no episódio 2 do podcast, ou Are You Late Too? Que é esse que vamos falar hoje, e School Love Affair, que é um álbum que foi lançado em 2014 e que só vamos falar no próximo episódio do podcast, que também é quando começam as turnês de BTS no mundo. Ok, Reni? Ok, é bem interessante nessa trilogia que dá pra ver essa evolução adolescente deles, né? Que eles começam mais rebeldes, a gente é muito legal para ir pro colégio, né? Com esse tema de não querer nem botar o pé na escola, mas Uhum. também a parte adolescente do primeiro amor do colégio, dos crushes, né? Da tudo mais. Então eles passam para isso e terminam lá no School Love Affair, que já tem um love no meio, né? Então é interessante ver como essa trilogia marca como eles vão passando ali pelas essas etapas da juventude. Exatamente, eu acho que fecha bem o início da carreira deles, assim. Mais para frente nós vamos falar sobre as outras eras do BTS, mas eu acho que por hoje é melhor ficar dentro desse contexto para a gente não desviar Uhum. sobre o assunto, né, já que tem tanto assunto para trazer hoje. Ui, meu Deus, muito assunto para falar hoje, porque esse álbum é recheado. Isso, muita coisa. Então, Rene, eu acho que para começar a gente pode contextualizar novamente sobre, né, o ano de 2013. O que era o BTS dentro do contexto dessa época, assim, para você? Fazendo o Uhum, retrospecto do que a gente viu e do que a gente vai falar hoje também. uhum. A gente vê ali que em 2013 eles ainda eram os rookies, né? Nem tinham completado um ano ainda depois do debut. Eles ainda eram desconhecidos, ainda eram subestimados, julgados, como a gente vai ver mais adiante. Ainda estavam numa empresa bastante pequena, tendo que lutar ali para manter as luzes da empresa acesas, né. A gente sabe que eles estavam todos metidos no dormitório, mas ao mesmo tempo já dá para ver que eles começam a ter um gostinho do reconhecimento, né. Eles têm as fan-meetings que apesar de ser pequenas, tinham bastante, assim, bastante gente para um grupo que com menos de um ano de debut, né. Um tamanho ok, vamos dizer assim. Eram grandes, gigantes, como se fossem um dos Big 3? Não, mas já tinha uma quantidade de pessoas interessantes. Já começavam a fazer um sucesso também no estrangeiro, né, já começavam a chamar mais a atenção, mas mesmo assim, vendo para, por exemplo, os vlogs, o vídeo, dava para ver que o dinheiro não era tanto assim para investir em produção, em tudo isso. Então a gente sabe que ele era um grupo muito jovem ainda, mas ao mesmo tempo que eles eram jovens, tinham passado por muita coisa. Se a gente vê o tempo de trainee de cada um, né, de que eles esperaram até poder debutar. Então Uhum. eles estão ali com o pé na porta,
vamos dizer assim, esse 2013 é o pé na porta deles. Eles Isso. dão aquela primeiro pé direito. Eu acho que como nesse episódio a gente fecha 2013, né, que a partir Uhum, do próximo, né, do próximo álbum já é 2014, eu acho importante fazer esse retrospecto e lembrar que 2013 é o ano da fundação. Não só a fundação de fundar, né, de uhum, estrear, mas fundação de preparar o terreno para o que vem pela frente. uhum, Foi um ano de construção da identidade do BTS, um ano de sobrevivência, um ano de muitas promessas do que vem pela frente. E que a gente pode ver sobre a construção da identidade do grupo, sobre a forma que eles mostram vulnerabilidade, sobre a construção dessa identidade de uma maneira, né, mais uhum, profunda, sobre a propriedade intelectual da história deles, né, da honestidade deles em relação ao fandom. Eu acho que uma coisa muito revolucionária que eles fizeram na época, que sempre que vejo fico admirada, é sobre a forma que eles criavam conteúdos diretamente em contato com o fandom. Então, eles tinham essa relação com o fandom não só, que é o que a gente está acostumado, do fandom para o fandom consome o conteúdo do ídolo e sabe sobre uhum, ele e mira dele, mas eles têm a troca. Acho que é a principal diferença. Então, ainda hoje, nós vemos assim a distância, né, entre os idols e o público. uhum, E com o BTS isso foi quebrado desde o início. Então eles mostravam as dificuldades, os ensaios, os problemas, o contexto, como eles faziam toda a produção deles. Então nada foi ocultado, tudo foi uhum, extremamente aberto. Isso fez com que o fandom crescesse de uma maneira muito genuína e muito conectada com o grupo. E muito uhum. engajado. É um fandom muito engajado desde sempre. Então, assim, qualquer coisa que o BTS vai lançar, e isso não é só de agora, é desde o início da carreira, o fandom tá junto e tá realmente impulsionando e servindo de arma, e servindo de exército, como o próprio nome traz, né? Para Sim. fortalecer o grupo. Então, esse ano ele é muito isso, muito essa fundação, né? Sim, não, e o fato que eles escrevem as próprias músicas, eles expõem as próprias palavras nas músicas, os próprios sentimentos, com uma honestidade gigante, isso traz uma proximidade muito mais forte, porque as palavras são deles, eles não estão cantando as palavras dos outros, que não tem problema, a gente gosta de muito grupo que não escreve a própria música, mas quando a gente sabe que as palavras saem da boca das pessoas que escreveram. Do que eles viveram. Exatamente. Traz uma proximidade muito maior, porque a gente sente uma honestidade, uma sinceridade. Tem uma das músicas do álbum que eu anotei, isso parece mais uma anotação num diário, Uhum. porque realmente parece que eles estavam botando os sentimentos ali naquela folha. Então, eu tenho aquela sinceridade que traz esse sentimento de proximidade. São praticamente autobiográficos, né, os álbuns. Exatamente, aí você tem um fandom que por escutar essas letras e essas músicas e esse diário, tem a crença, né, ele crê que realmente conhecem quem são, Uhum. esses meninos, por causa dessa honestidade toda. Isso. E relembrando que o conceito inicial do grupo era um grupo de hip hop. E eles acabaram Uhum, indo pela estratégia idol, né, então, na uhum, época, eles eram considerados e eles mesmos se consideravam um grupo idol com uma roupagem de hip hop. Inclusive, uhum, Suga, em um comentário dele, disse que gostaria de usar o BTS para fazer essa ponte entre o mundo idol e o mundo hip hop. uhum. Que é um mundo que traz essas reflexões, que traz essas críticas sociais, que traz todo esse contexto que o BTS sempre trabalhou, né, além de falar dos próprios sentimentos. Exatamente, tem aquela coisa mais cru, né, mais forte, mais honesta, mais visceral, que é o como é o rap e o hip hop, né. Menos polida, que Ah, seria a parte idol da coisa. então vamos para o álbum? Vamos. A gente vê ali na intro um pouquinho dessa honestidade que a gente estava falando. Com uma intro que leva o nome do álbum, né, que é intro ou Are You Late Too? Que a gente vê que é só o RM outra vez, né, que ele que dá o pontapé nesse álbum, e é praticamente um manifesto.
é um pouquinho do que a Lê falou antes, que é essa parte de por que não estou na minha própria vida, mas só vivendo a vida dos outros. É esse Isso. questionamento que ele faz. É tipo, eu tô vivendo a minha vida porque eu quero ou porque vocês mandaram eu fazer? Porque vocês estão esperando que eu faça isso. Eu não quero viver essa minha vida pela viver a vida dos outros. Tem uma parte que ele fala, eu acho que eu perguntei pro meu pai se ele era feliz. E você, fez o que quis, né? Ele pergunta pro pai. Fortíssimo. Uhum. Fortíssimo eu ter essa coisa de ter um menino jovem que tá sofrendo pressão, não eu arremo em si, né, mas o jovem daquela idade sofrendo a pressão dos pais para viver uma vida do jeito que eles acham que é melhor, e perguntar para o pai: "Mas você fez o que você queria ou você só seguiu o que seus pais queriam? E você é feliz fazendo isso? Por que que eu tenho que fazer isso também?". Que é um contexto que a gente vê, inclusive, até hoje nos doramas, né, para quem é dorameira, sabe Uhum. que tem muito isso a respeito, tipo, ou você é o primeiro ou você não é nada. Você tem que ser o primeiro Sim. da sala, tem que ser o melhor, tem que ser o que vai escolher a universidade que vai entrar, né, não tem como escapar disso. Rene, só trazendo Oi. uma curiosidade, que é uma coisa que eu sempre pensei quando nós começamos a formatar o podcast, e que Uhum. talvez seja uma dúvida de quem está ouvindo, principalmente para quem não tem costume de ouvir podcast, que era o meu caso. Por que é que nós não trazemos, não tocamos os trechos das músicas junto com os comentários sobre os álbuns? Uhum. Porque, assim, quando eu fui, né, participar junto com você nisso, eu pensei, ficaria muito melhor ilustrado se nós tivéssemos a possibilidade de colocar os trechos das músicas para que quem está ouvindo pudesse associar, né, e até relembrar melhor quando fosse ouvir o álbum completo. Eu acho que Uhum. a gente pode falar um pouquinho sobre isso também. É, infelizmente, como a gente tem nosso podcast, tanto no Spotify como no YouTube, tem aquela coisa ali do direito de autor. E não é nem porque a gente monetiza, porque a gente não monetiza absolutamente nada. Uhum, Então, mas é mesmo pelo perigo de cair o capítulo, de serem tirados da plataforma por usar a música. Então, o que que a exato. gente fez? A gente fez um perfil no Spotify chamado Papo de Fone, e a gente vai botar os links depois no Twitter e no Instagram. E esse perfil tem várias coisas muito legais, tá? A gente fez com muito carinho para quem estiver escutando com a gente. A gente não sabe se vocês estão aí fora, se vocês estão, avisem. Mas se tiver alguém escutando com a gente fez isso com muito carinho. O que que a gente tem nesse perfil? A gente tem uma lista que tem todas as músicas que a gente já escutou. Então, por agora, primeiro o EP e o mini álbum, que é o primeiro e o segundo álbum que a gente vai chamar aqui, para não ficar muito técnico a coisa. Uhum. Tem um playlist que eu falei as favoritas da Rene. Como é minha primeira vez escutando as músicas dele, eu tô fazendo um playlist só com as músicas que são minhas mais favoritas. Se vocês tiverem curiosidade, vocês podem entrar lá e ver. A gente também fez o que a gente chama, que é o set list do show. Então, se você quer saber que músicas vão tocar no show que eles vão fazer aqui, a Ali fez esse set list. Isso sobre a turnê. Isso, sobre a turnê do Arirang. Então, se você quer se preparar para o show como a gente, aprendendo as músicas, essa lista também tá lá no Spotify para vocês entrarem lá e ver. Isso, então por hora, vocês vão ter que aguentar nós mesmas cantando alguns trechos das músicas com um coreano de Olha, milhões, para que ai, olha o vocês bico, olha possam o bico. identificar. Isso, para que vocês possam identificar. Então, por isso que, vez por outra, a gente traz aqui, cantarola um pouco a música, né, para que vocês possam Uhum. meio que associar quando forem ouvir lá, tá? Mas deem todos os descontos, necessários para esse momento. Estamos tentando fazer o máximo, né, Reni? Momento karaokê. Isso. Então, terminando essa intro, a gente tem N-O, que você pode ler como no, mas na Uhum, verdade significa no offense, que é uhum. sem querer ofender, né? Que é uma música que eles fizeram um MV, né, que é o a música principal, é a title track, é assim que se fala, Reni? Uhum. É, a title track é música de trabalho. Isso. Então é a música principal do álbum, tem o MV, né, lá nas nossas redes sociais vocês vão poder encontrar o link para os MVs, né, no Uhum. Instagram e no próprio TikTok, enfim, nas demais redes. Vocês vão ver um link para a nossa coleção de links, né, e aí vocês vão poder acessar todos os conteúdos que nós falamos aqui. Lá vocês também conseguem ir direto para todas as redes sociais, né? E todas as playlists e também todos os links de vídeos que nós vamos trazendo para cá. O MV de novo
é um deles que vai estar lá na nossa lista. Então, o que é que No traz? O que é que No aborda, Reni? Então, toca bem o que a gente estava falando antes, até que o nosso exemplo dos doramas, que a gente sempre traz, que é a Uhum, pressão que os jovens da Ásia, principalmente asiáticos, não vamos falar que é só eles, porque a gente também é assim, uhum, sentem para ser os melhores da turma, ter bons resultados, seguir a carreira, ser médico, engenheiro, doutor, arquiteto e ter a carreira que os pais querem que a gente tenha, e escolher o nosso futuro inteiro aos 17 anos. E uhum, como essa pressão obriga que as pessoas sigam uma conformidade, né. É uhum, bem legal que o vídeo, na minha opinião, esse videoclipe mostra muito bem isso. uhum. E aqui eu vou fazer uma aspas, se me permite. Eu achei interessantíssimo pensar assim: esse vídeo começa com eles sentados na sala de aula, Como robôs, né? como robôs, mas também como se fosse um sistema militar quase, Sim. né, eles estão ali como soldadinhos em frente a uma figura que seria um policial, um capitão, né, uma figura de poder que os mantém na linha, todos iguais, com a mesma roupa, a mesma aparência, a mesma postura. É o que diz na música. Lá fora tantos outros garotos como eu, vivendo igual uma marionete. Esse é um trecho da música. Exatamente. E isso me tocou muito, porque eu parei e pensei: um grupo que debutou há menos de um ano também teve a sua música debut começando numa sala de aula, com um uniforme, tendo que seguir as regras, que foi o X-Love, Uhum. no debut deles, I'm a Bee. E dos 2 casos, eles usam nessa sala de aula os uniformes, a uniformidade para mostrar a opressão que eles sentem. Mas no caso, a gente tem uma opressão para se conformar no sentido de folha do futuro, com o BTS, e no X-Love a gente sabe mais que é uma conformidade de gênero, de sexualidade, de ser quem é. Uhum. Mas a gente sabe também que os meninos do X-Love são, no promédio, maiores, já têm 20 e tantos anos. E aqui a gente vê um grupo de jovens mais novos. É. Mas eles contam a história da mesma maneira, como ali aquela sala de aula com os uniformes representam essa opressão, essa obrigação de não se destacar, de não ser você mesmo. Isso, e mesmo na música, eles trazem um grito de liberdade. Eles falam primeiro sobre a Uhum, opressão e sobre os formatos que são impostos e que eles têm que seguir, os modelos uhum, que eles têm que seguir, mas eles também falam, trazem um grito de liberdade, que é "Everybody say no, na 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 uhum, na 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 na", né, então, todos digam não, não fale mais sobre mais tarde, não viva preso nos sonhos dos uhum. outros, né. Então Isso. eles dão esse empurrão também na juventude, com o próprio exemplo deles mesmos, né, que na própria música traz. Eles mostram isso também no vídeo através da pastilha ali vermelha, da pílula vermelha, que eu no momento eu olhei e fiquei: "Ai, por quê?". Hoje em dia, a pílula vermelha, o red pill, tem uma conotação horrível, Uhum. né. Hoje em dia, você fala red pill, a gente tem uma conexão muito feia, mas naquela época era o ápice do Matrix. Né, Uhum. todo mundo amava o Matrix e a pílula vermelha ainda tinha o seu significado original, Isso. que era o significado de abrir os olhos para a verdade, abrir os olhos para um mundo maior, não seguir o que você tem que seguir como robozinho codificado, mas sim aprender o que tem um mundo, outro mundo lá fora que é E diferente, né. como eles dizem na música, "Eu quero me divertir, eu quero rasgar meu uniforme, quero ganhar dinheiro", né, Uhum. ganhar dinheiro, um bom dinheiro já é uma visão distorcida, Uhum. então eles trazem toda essa É. reflexão também. Isso, então eu achei esse visual super interessante no vídeo, como eles trazem um momento aquele momento de virada, né, de sair da conformidade para ser expansivo, para falar alto, para gritar, e foi bem legal. Agora Uhum. falando da música mesmo, eu gostei muito da música, Uhum. com We Roll, We Roll, We Roll, super divertida, Aham. super gostosinha de escutar, gostei bastante. Mas você sabe que essa música não foi bem recebida, né, no ano de lançamento? Não sabia. Não foi vista com os bons olhos, não, não foi vista com os bons olhos, não bombou, né, até eles comentam que eles tiveram um ciclo doce amargo no início da carreira, em que o primeiro álbum foi tido como doce, que apesar de não terem Uhum. números expressivos, eles tiveram uma boa recepção e uma boa aceitação, né, o que levou eles inclusive a ganhar
o primeiro prêmio de Rookie, né, que é de iniciante no final Uhum. do ano, enfim, entre outras coisas. E começaram a participar de diversos programas, serem convidados. O segundo, com Noah, eles tiveram um impacto um pouco negativo, né, devido ao Hum. peso da música e também a diferença, já que nós tínhamos no álbum anterior, No More Dream e We Are Bulletproof, muito animadas e para cima, falando de ritmo Uhum. também, né, trazendo o astral do grupo. E No é uma música Uhum. mais, introspectiva, mais reflexiva, com uma outra pegada. O que melhorou um Uhum. pouco para eles com a segunda música de trabalho, que foi Attack on Bantam. É Attack on Bantam? Deixa eu ver, só confirmar o nome da Sim, música. sim. Attack on Que Bantam. é um jogo de palavras com Attack on Titan. É. Isso, exatamente. Então, assim, hoje a música ela é muito relembrada e utilizada e citada Uhum. para falar sobre a identidade do BTS desde o início. Uhum. Mas na época mesmo que foi lançada, essa música não foi, tão bem vista assim. E aí voltando só a completar o ciclo Doce Amargo, Uhum. o próximo Doce foi o próximo álbum da trilogia, que é o School of Affair, né, que nós vamos falar mais pra frente também. Uhum. Sim, eu imagino que na época os adultos, entre aspas, né, não viram também tão bem a música, porque tem toda essa rebeldia. Sim, tipo, digam não, não aceitem, Exatamente. né. Então imagino que ali eles ficaram com a pulga atrás da orelha de: "Aí, espera aí, o que vocês estão falando para as crianças?", Isso. né. Então, a próxima música do álbum é We On, né. O que seria a tradução de We On? Uhum. Em Beyond, né, tipo, estamos ligados. A gente domina, também, tipo assim. Tamo nisso aí, né. Eu acho engraçado que a primeira nota que eu botei na música foi: "Nossa, a arrogância do jovem". E não de maneira negativa, mas de maneira de falar que o jovem, não se ofenda se alguém é jovem, tem uma arrogância natural da idade. E também do hip hop, né, se for pensar. O hip hop É, tem essa tem claro. essa tem essa pegada de se promover. Sim, tem aquela arrogância de: "Pô, a gente tá ali, a gente é invencível, nada vai acontecer com a gente pode tudo, a gente consegue tudo". É aquela arrogância até ali que tem que ter na idade, né, pra gente poder se jogar nas coisas e bater as coisas, essa arrogância até é necessária. Então quando eu boto ali a arrogância jovem, não é de maneira negativa ou despreciativa, é simplesmente um status de fato de realmente essa música mostra arrogância jovem, mas eu adorei, eu achei ela super engraçadinha, eu me diverti escutando ela. Tem uma parte que eles falam tipo: "Hey bitch", e eu tô como esperando, bitch quem volta, que eu fiquei tem uma parte que eu acho que o Suga fala, que eles falam: "Hey chaser", que eu também é super engraçadinha, então só você que tem várias coisinhas assim, engraçadinhas. É, eles dizem, né: "Não importa o Uhum, que meus haters dizem, eu sou sincero com a minha música", né. E aí, diz muito sobre eles se colocarem também no ambiente uhum, do K-pop da época em que eles eram extremamente criticados por se dizerem perfil hip hop e estar no universo idol, uhum, né. Então eles também atingem muito com a música, o cenário hip hop da época, de onde vinham muitas uhum. críticas para eles também. Não, ele tem aquela coisa, né, não se encaixam com idol, porque são muito hip hop, não se encaixam com hip hop, porque são muito idol, então eles vão ser quem eles querem ser mesmo, se nenhum lado aceita eles, a gente vai ser a gente mesmo e vocês que aceitem. É, tem um trecho da música que eles dizem assim: Uhum, "Onde estão todos os amigos que zombavam de mim antes? A gente domina", que é tipo, uhum, we own, né, a gente tá aqui. uhum. Eu adorei essa música, e eu não posso deixar de falar do Meu Biscoitinho, junto com o Vi, os vocais no refrão dessa música. Que delícia! Eu amei, achei muito gostoso o vocal dos meninos nessa música. Eu fiquei: "Ai, gente, eu tô adorando cada vez que tem ali aquela dobradinha de Biscoitinho com o Vi, Uhum. tô adorando. Sempre que tem um momento musical dos 2 juntos, eu adoro". É uma música muito afrontosa, gente, muito afrontosa, né, tem outro trecho que fala, né: "Me dá isso, fato genuíno, vou te mostrar, eu te garanto que a gente domina", né, e aí eles fazem Uhum, também o retrospecto do outro álbum, eles falam que os shows de Too Cool for School foram aplaudidos de pé, então ele dão parabéns para uhum, si mesmo. uhum. Tem palavrão para danar também aqui nessa música. Tem. É muito engraçado, tipo, pra quem chegou no K-pop nas últimas gerações, né. Aham. Agora a gente tá vendo coisas diferentes com link shots, com cortes, mas quem pegou ali a quarta geração e o comecinho da quinta, vê tanto palavrão, falando de praticamente de sexo, de Falam.
de garotas, de crushes, Sabe que eu fiquei de abismada com as músicas deles, que eles falam de coisas muito eu achei muito pra frente e pra idade que eles tinham na época. sim, também. Inclusive com adolescentes ainda que não eram adultos no grupo. Tem coisas que hoje em dia até seriam mais escandalosas, falam: "Mas é menor de idade, tá falando disso". É. Esses dias estavam falando: "Ai meu Deus, eu não acredito, eles estão falando essas coisas do vídeo que o menino postou". O menino tem 25 anos e pôs quase sem camisa porque quis. Sim. Não é um bebê, é um menino de 25 anos. Aham. Então, hoje eu acho tudo muito mais escandaloso, né, o aparecer, do que na época, porque, Sim, assim, sim. tem uma música que a gente vai ver mais adiante, acho que até no próximo álbum, que tem vários pi, 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 né. Esse Hey Beat me pegou de surpresa, então eles têm muita mais liberdade, né, de falar, de se jogar, que é bem gostoso até de aproveitar. Aham. Nesse álbum também tem uma skit, logo depois de We On, Uhum, de título Are You Happy Now? E essas skits, eu acho que é interessante para quem for ouvir o álbum, ver a tradução, nada mais é uhum, do que um trecho de conversas deles, conversas reflexivas, às vezes também falando besteira, um tirando uhum, onda com o outro, e que eles sempre trazem um pouco do universo deles. E aí a gente vê o perfil de uhum, cada um, a forma de cada um se expressar, é bem interessante de ver. Então, nesse em especial, eles se expressam, né, assim, falam que estão felizes, apesar do trabalho corrido e tal. E essas uhum, músicas, elas sempre se mostram como uma resposta do BTS ao sucesso modesto que eles encontraram com o primeiro álbum. Então eles falam muito uhum. sobre o primeiro álbum nesse segundo, né, tipo assim, exaltam que eles conseguiram começar a se colocar ali no cenário. Sim, não, e uma coisa que tem aqui nesses skits é que dá pra ver é uma coisa que eu sempre falo, acho que eu já falei em todos os skits, que é muito meninos sendo meninos. Uhum. Desses skits você sente realmente a idade deles, porque dá pra ver a juventude na maneira que eles falam, se implicam e brincam. E eu acho interessante, se você escutou o capítulo passado do Rookie Kings, que tem um momento no Rookie Kings que é basicamente esse skit. Porque esses skits, eles estavam ali falando de dormir no ônibus, na van, um mandar acordar o outro e tal, e eles têm esse momento de descanso na van, no meio da viagem, no capítulo anterior. Então, dá pra ver também, no Rookie Kings, esse momento, basicamente, que dá pra escutar aqui. Certo. Uhum, Então, na quinta faixa do álbum, né, a gente uhum, tem a música If I Ruled the World, né, e se eu uhum. fosse qual seria a tradução, Reni? Se eu fosse O imperador do mundo, né, a pessoa que o dono do manda no mundo, mundo. se eu fosse o dono do mundo. Isso. Isso. Você sabia que isso é uma referência a uma música do Night com a Lauryn Hill? Não, como assim? É, essa música, ela pega a referência dessa música do Night com a Lauryn Hill, que tem o mesmo nome, também se chama If I Rule the World, e que Aham, tem, basicamente ali aquele mesmo refrãozinho, uhum. né, do If I Rule the World, né, né, é basicamente mesmo. Eu recomendo escutar a música, por quê? Primeiro porque a Lauryn tudo Ai, que a Lauryn Hill doerão. faz, tudo não, porque a mulher é problemática. Toda a música que a Lauryn Hill faz é maravilhosa, não é à toa que ela tem um álbum que é considerado um dos melhores álbuns de música Aham. do das últimas décadas, né, como Misinformation, a Lauryn Hill, ela é maravilhosa, a voz é maravilhosa, então eu recomendo escutarem a música original, que dá pra ver como os meninos pegam o mesmo respeito, né, eles dá pra ver em várias músicas, em vários momentos que eles falam sobre outros músicos que eles se inspiram, que eles mencionam, que eles referenciam, que eles fazem o sample, né, que é sample é pegar um pedacinho de uma música que fizer. Então essa música é uma referência, é uma extrapolação, a gente pode chamar assim, da música do Nas com a Lauryn Hill, essa partezinha especial do refrão que eles pegam para fazer a música. E é uma baladinha, assim, Hum, bem gostosa de ouvir, né. If uma I delícia. Were Ai, doerão. É. É bem boa, bem boa. One for the money, two for the money. Say adoro, uma delícia de escutar. Tem uns momentos estranhos? Tem. Tem um momento que o RM fala que eu tive que parar que eu tive que parar de ler de novo, porque eu não pude acreditar. Hã. Vendo televisão, enterrado no meio de um monte de garota bonita. Todas as garotas do mundo, elas estão prontas para morrer. Sim, eles dizem o que eles fariam para realizar todos os desejos deles, né, durante a música Exatamente. toda. Aí você fala: "Baixa a bola". Aham. Então também tem a parte bonitinha que eles iriam querer fazer música com a minha família BTS. Ó, que bonitinho.
E o RM e o J-Hope estão lá, mulher, 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 mulher. Aí chega o Suga, todo fofo, falando: eu quero dar uma casa para minha família, eu quero poder tirar a carteira do armário, de motorista do armário e dirigir, comprar um Aham. carro legal para mim e tal. Tão bonitinho a diferença Sim. entre os três. Que é a grande luta de Suga desde o início da carreira, né. Que é dar uma vida Uhum, melhor para a família dele, assim. Isso sempre faz parte do exatamente. contexto dele desde o início. Eu achei muito fofo. Falei: "Ai, Suga, que bonitinho". Mas realmente essa música é muito legal de escutar, é uma Sim. delicinha de escutar. Tem um refrão pegajoso, um refrão gostoso, e dá pra ver os desejos de cada um. Então é uma delicinha, mas tem os seus momentos de: "Oh, oh, calma", mas eu adorei. E a É. original também é muito boa, recomendo. Não conheço, depois você vai me mandar o link, tá? Vou sim. E falando de música que tem original, você sabia que Coffee também não é original? Não. Por falar em não original, nesses anos iniciais de BTS, 2013, 2014, Uhum, eles receberam inúmeras críticas relacionadas a plágio, talvez por causa dessas uhum, inspirações, uhum. né, que você Sim. tem trazido aqui. Não, e as pessoas isso é um problema que acontece até hoje. As pessoas não sabem a diferença entre plágio, sample, remake, inspiração e põe tudo como se fosse plágio. Isso. E é um problema que até hoje as pessoas não sabem. Uma coisa é fazer uma referência, como If I Rule the World foi, por exemplo. Aham. O Coffee é literalmente um remake. Eles pegam um refrão e colocam. E, obviamente, tem autorização para fazer isso. Na música original, eles cantam Baby, baby, gonna do caramel Caramel macchiato. macchiato. Isso é literalmente o refrão da música original. Óbvio que tem autorização para poder fazer esse tipo de remake, Hum. né. E tem os samples também, samples são batidas ali de música, pedaços de música que estão à venda, e às vezes várias pessoas compram essas batidas e fazem música com as batidas. "Ah, Aham. estão plagiando". Não, simplesmente a pessoa A e a B, 2 compraram a mesma batida, e tá Aham. valendo. Então Coffee é uma música muito gostosinha, é uma música que fala de Uhum. conquista. É uma paquera. Aham, a paquera, exatamente. E aí Uhum. ele fala tem uma parte que ele fala assim: "Menina, eu debutei, isso é suficiente, não é?" Uhum. Tipo assim. O RM, claro É, que é o RM que fala isso, porque todas essas falas mais assim é o RM. sim. É abusado, é o RM. Uhum. E aí tem umas partes, assim, né, que eu fiquei admirada para o que a gente conhece do K-pop hoje, isso há, o quê? 13 anos atrás, né. "Querida, querida, você era mais quente que o aroma de café latte". Então, assim, tipo, Uhum, né, você lembra dessa sensação, né, de dar hum, todo um quê de que alguma coisa já teria havido, né, nessa parte não só a uhum. paquera, né. É, as vozes são muito legais. Esse pedaço da música no original, né, que você até cantou, "Baby, baby", que é cantado por uma mulher Aham, na música original. E os nossos bebês, não é, o Biscoitinho, o Vi, eles trazem essa suavidade, dessa coisa suave daquela voz feminina para essa música, de uma maneira muito gostosa de escutar. Fica uma delícia, e é suavezinha, é gostosinha, é muito boa. Realmente é candidata a ser minha favorita desse álbum, aham. já coloco ali. Gosto dessa também, essa tá na minha playlist. E essa solidificou que o rap do Suga é o meu favorito. É, É, eu adoro como ele canta, tipo, quase brincando. aham. O rap dele tem um tom de brincadeira, uma Malemolência, malemolência. falamos Isso junto. aí. Eu sou, tipo, conectadas. Mas é uma malemolência muito gostosa. Então essa música solidificou pra mim que o rap do Suga é meu favorito. Eu E amo. eu não consigo, esse caramel Uhum. macchiato é uma delícia. Se você não escutou essa música ainda, sai correndo e escuta, porque é Também muito boa. recomendo. Ai, agora vamos para um assunto mais sério. Vamos, agora vem o pancadão, né, Agora vem o pancadão, que é a que Cypher. é o cypher. Exatamente. Como a gente estava falando antes, que infelizmente os meninos não eram muito bem aceitos no mundo idol, por ser muito hip hop, durão e tal, nem no mundo hip hop por ser muito idol. Uhum. E durante esse período de 2013, aconteceu um caso muito lamentável.
os meninos foram chamados, Um podcast. era um podcast entre rappers de verdade, entre aspas, né, rap de rua e tal, hip hop, e eles. Isso. Lá nesse podcast, um Uhum, deles, que é tipo o dono do podcast, Kim Bong-hyun, né, uhum, ele é um dos críticos musicais mais respeitados da Coreia do Sul. E ele era especializado em hip hop e black music. Então, assim, não era qualquer uhum, pessoa. Então, é uma pessoa realmente do cenário hip hop, né? Uma pessoa que entendia de rap. E ele convidou uhum, para participar no mesmo episódio Be Free, que era um rapper estabelecido na cena underground, nessa época também. uhum. Então colocaram os meninos, no caso, RM e Suga, nesse programa, eles assim, Uhum. adolescentes ainda, crianças, né? Com nem um ano de debut. Isso, com nenhum ano de debut, meses de debut. Deixa eu ver, eu acho que esse aqui foi em Uhum, novembro, junho, agosto, setembro, uhum, outubro, novembro, 4 meses depois do debut, quando eles ainda estavam se posicionando, quando ainda era questionável a posição deles, se era hip hop ou se era idol, né? E aí eles uhum. foram lá conversar com esse pessoal do cenário hip hop da época, Exatamente. para no fundo, tomarem, assim, uma das maiores pancadas que eles já tomaram, né, em toda a carreira. Eu acho que nem pode se chamar conversa muito, Não, porque não foi uma conversa, você ali tinha o Be Free tentando humilhar os meninos. Não tem outra maneira de descrever, você vê ali é desconfortável. isso. Você vê que o RM, muito atrapalhado até nas respostas, respondendo, mas foi meio que ele dá pra ver que ele estava tentando muito agradar. Na verdade, eu vejo, sabe o quê, Reni? Como eu Uhum, senti, né, vendo esse uhum, podcast, para quem tiver curiosidade de ver também o podcast, vai ter link nas nossas redes sociais, porque tem esse vídeo do uhum, programa completo no YouTube. Eu vejo, assim, que eles, na verdade, levam tudo isso com muita educação. uhum. Eles tentam ter muita educação e, por mais que eles sejam levados na chacota, porque eles são levados na chacota Então, nesse podcast, eles respondem com seriedade. muita. Então tem um determinado momento que eles dizem assim: "Mas vocês não acham que vocês são muito menininhas para estar se intitulando do cenário hip hop também, com o pé no hip Uhum. hop? Vocês ficam Mas maquiadas, vocês vestem as roupas cheias de acessórios, estão dançando no palco, você não uhum, acha que isso está muito cheio de frufru para ser uhum. considerado hip hop?" Tipo, eles desmerecem todas Muito. todo a caminhada curta que o BTS teve até aquele momento. Uhum. Não, e ali você vê o RM que estava tentando se justificar, estava tentando se defender, estava tentando explicar, mas de uma maneira muito honesta, ele estava ali falando Isso. realmente, ele falou: "Ah, não, eu não gosto dessa maquiagem, eu não gosto de ter que usar o olho esfumaçado, mas é o que a gente teve que fazer para levar nossa música". E ele até se enrolou um pouquinho nisso Como e ele explica que é dessa forma que eles uhum, conseguem ter alcance, que é dessa forma que a uhum, música deles consegue chegar nas sim, pessoas, mas que ainda assim nas isso, músicas ele incluem as críticas sociais. uhum. Eles levam a sério as respostas. Isso, por isso até na hora que ele dá essa atrapalhada, o Suga começa a responder. Realmente dá aquela mais enfrentado, porque ele fala: "Vendi a minha música por 10 wons, Isso. e Uhum. depois de passar fome na rua da minha mini cidade por 2 anos, eu fui para Seul e fiz o que eu tinha que fazer para minha voz chegar nas pessoas". E aquele Isso. cara, bem, assim, ele mal intencionado, porque não tem outra isso não é coisa de pessoa que é bias, tá. Se você vê o áudio, você vê. Ele é mal intencionado, tudo que os meninos falam, ele dá a volta. Dá. Então, os meninos falando da maquiagem, por exemplo. Então, se você não gosta da maquiagem, do olho, por que que você faz? Então, você tá fazendo isso só pra ganhar dinheiro? Então, você se vendeu pra fazer Isso. isso? E eles tentando ali se explicar, sabe? Tem até uma fala errada que ele fala: "Não, com a maquiagem não é, eu não queria usar essa maquiagem que parece de menina, de gay, não é o que eu queria e tal". Eu falo: "Ô, cuidado, já está indo". Tenho que lembrar que é 2013, Uhum. mas aí Outro contexto. o que o Suga fala, né, para poder levar minha voz para outras pessoas, a gente foi para esse caminho do idol. Aí o cara fala: "Não, então você se vendeu, porque eu também passei fome, e a gente teve que passar fome por 5 anos para poder a nossa música. Então vocês Uhum. desistiram então". E o Suga fala: "Não, eu não desisti. Eu só sei que pra minha música chegar nas pessoas, esse foi o caminho que me Uhum. apareceu depois de 2 anos passando fome". Isso. Então, eu não desisti, eu não me vendi, eu só tomei o melhor caminho. E eu gosto, porque ele fica: "Ah, então vocês não gostam do que vocês fazem, vocês não gostam do seu idol". E o Suga, Uhum. muito inteligente, na mesma hora fala: eu gosto de ser E idol". eu continuo fazendo rap. E ele fala: "E eu continuo fazendo Exatamente. rap". Então foi o Su a resposta do Suga foi excelente.
ele se colocou de frente, ele não se deixou intimidar. O pobre MC do podcast tentou parar umas 5 vezes. Numa vez que ele tenta parar, vem o cara e fala: "E esse plágio aqui que você fez do Kanye West?" E o Hum, RM se defende lindamente, porque ele fala: sim. Você Eles viu o respondem com vídeo?" muito respeito. Ele responde Isso. com muito respeito. Ele se explica super bem. Quando não foi plágio, a gente teve que adaptar a música, porque a música original era muito cheia de palavrão, e a gente não podia fazer o vídeo na maneira que a música era original aqui na Coreia. Mas eu gosto muito do Kanye West, eu respeito ele, eu fiz a música, era uma música de apresentação de dança, não era nem sobre rap e música. Então eu acho que você não sabe do que você tá falando, porque não é isso que você tá falando. E acabou. E o MC assim, vamos acabar, vamos acabar. Enfim, gente, até o nome de Suga foi desmerecido nesse podcast. Isso. Ele fazendo chacota com o nome de Suga, fazendo a tradução literal para açúcar, que não é o mesmo Uhum, nome, porque açúcar, sugar, tem um R no final, e uhum, o nome de Suga é só SUGA, né, enfim. E uhum, aí ele, em vez de entrar no confronto direto, ele simplesmente explica qual é a origem do nome dele, que vem de um uhum. lutador, se eu não me engano, né, Reni? Isso. Na época ele falava que era de uma posição de basquete, de movimento de basquete, né, essa explicação do lutador foi mais recente. Mas ele Sim. fala ali, ele na mesma hora dá uma passada de perna, porque ele contorna ali a situação e deixa o cara falando sozinho, né. Ele, tipo, ele leva a chacota como se fosse uma pergunta séria e responde com seriedade, Exato, né, e com exato. educação. Eu fiquei impressionada com o controle emocional desses 2 meninos lá. Em momento nenhum Uhum, eles se mostraram estar, desestabilizados uhum. com eles estão desconfortáveis, que é uma outra coisa, porque Muito. levando Uhum, ataque dessa maneira, eles ficam desconfortáveis. Mas eles mostraram estabilidade emocional durante o podcast inteiro e eu fiquei impressionada fazendo retrospecto que eles são menores de 20 anos naquela época. uhum. E não só eles estavam desconfortáveis. Você vendo o vídeo do podcast, tem vários momentos que você escuta a plateia falando: com reações Sim. negativas toda vez que o Be Free falava. E é nesse vídeo em particular que a gente vai compartilhar, dá pra escutar uma menina falando inglês o tempo todo. Na plateia, ela fala: "Esse cara é um troll. Ele é tipo, um troll é aquela pessoa que quer bagunçar as coisas de maneira negativa e tal. Eu não tô Uhum. gostando disso, de onde tá indo isso. Isso não tá legal, eu não tô gostando disso." Falando das Aham. falas do Be Free. Então você vê Hum. que não era só os meninos que estavam desconfortáveis, a plateia Não. também estava desconfortável. Aham. Isso tudo que nós trouxemos agora, falando sobre esse episódio do podcast, para poder contextualizar sobre a Cypher. A Cypher, como Uhum, nós já comentamos em episódios anteriores, caso quem está ouvindo agora não tenha ouvido ainda, é uma música, entre aspas, com batida de rap e tipo batalha de rap, em que cada um faz um trecho e eles geralmente debatem ou respondem alguma coisa com essa Cypher, né? No caso dessa Cypher do segundo álbum, que é essa que uhum, está no álbum agora que nós vamos comentar, que vem depois da música Coffee, ela uhum, na verdade rebate as críticas a respeito do universo idol que eles recebem, né? Sobre tipo, uhum, você é idol ou você é hip hop? O que é que vocês estão fazendo aqui? Então eles trazem respostas a essas críticas, né? Eles falam, ele é só um idol de merda mesmo, eles me desprezam, né? Líder de terceira geração, então eu vou liderar. Essa é uma mudança de uhum, geração. Então eles falam que eles chegaram para se posicionar. Ele fala: "Agora é o mundo esperançoso do BTS. Ao contrário de você, sou um profissional, eu preencho a tela da TV". Eles tipo assim: "Tá, eu gosto de hip hop, mas a minha música tem alcance. Eu uhum, entrei para o Universo Idol para poder chegar aonde eu não chegaria se eu tivesse só no hip hop puro, né? Então, se você tá com inveja, vá para o hospital, você tem 2 semanas para se curar, né? Então, nós somos, é a prova de bala, foi um grande sucesso, enfim. uhum, Então, eles, nessa Cypher, eles rebatem muito isso, porque ela foi gravada antes desse episódio. É contemporâneo a esse episódio, né? E uhum, foi muito importante relembrar desse podcast, porque a resposta exata a essa crítica e essa paulada que eles levaram nesse podcast no primeiro ano do uhum, BTS, eles trouxeram com uma Cypher que vem no terceiro álbum da trilogia escolar, uhum, que é a Cypher Number 2, uhum, né. Então nessa Cypher do outro álbum, nós vamos comentar sobre ela quando chegarmos lá, que vai ser no próximo uhum, episódio, eles rebatem tudo isso que eles, tiveram de questionamentos e de desmerecimento de Be Free no dia desse podcast. Então é uhum, muito interessante para quem quer conhecer bem o BTS,
olhar essas ciphers com mais carinho e prestar atenção sobre como eles se posicionam perante a tudo que eles passam. É o momento Uhum. deles falarem, a cipher é o momento deles se comunicarem diretamente, sem, muito arranjo, sem muita não é ironia que eu quero dizer, é quando você fala uma coisa com outro sentido, Um né. sarcasmo, sentido duplo. Isso, que na música tem, né, a música você pode contextualizar e Uhum, interpretar de maneiras diferentes. Na Cypher não, na Cypher eles vão direto ao ponto, eles falam na hum, cara exatamente, e é toda em rap. Então é assim, realmente a essência da fundação do BTS. Cypher sim. que muita gente sente falta nos álbuns posteriores do BTS, e que muita gente ficou feliz da vida em ver a forma que eles trouxeram de novo rap para o álbum Arirang, que é o álbum novo do BTS, né, que acabou de debutar agora em 2026. Então tem muito a ver com a essência deles. Então é Hum. muito legal de ver. Ver esses ciphers e ter esse contexto é extremamente importante para pessoas como eu que estou conhecendo eles agora. Por quê? Ao conhecer eles agora, a gente vê eles que estão fazendo uma tour mundial que precisa de 4 shows no país que 70.000 pessoas ficam lá de fora, literalmente, como É, aconteceu no México essa semana. Então a literalmente. gente vê eles como essas entidades gigantes que estão no palácio do governo para presidente do México. A gente não vê eles Lutando. como esses meninos de 19 anos sendo humilhados num podcast. Então, Exatamente. mas isso é importante ver para a gente poder entender que talvez essa arrogância, essa postura que eles têm, vem de ter que ter batalhado música por música, momento por momento, para chegar onde eles estão hoje. Para se colocar, Uhum. para lutar pelo lugar deles, né, no cenário musical. Exatamente. Agora vamos falar de uma Isso. coisa mais animada? Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de coisa boa. Quando eu vi o nome Attack on Bangtan, ou Rise of Bangtan, dependendo da tradução, a primeira coisa que eu pensei, falei: "Olha, são otakus, eles veem anime", porque é bem claro que Attack on Bangtan é ali uma brincadeira com um anime Attack on Titan, né, um manga Aham. do Attack on Titan. Então eu já falei: "Ih, eles são nerds, são nerds". E dá pra ver Com que, toda tipo, certeza. é uma música muito divertida. E é muito legal. Eu sei que hoje em dia a gente brinca e fala: "Ah, cadê o K-pop divertido?", né, a gente não tem mais aquele K-pop engraçadinho, divertido mesmo, que você ri, você dança, você se diverte brincando e tal. Então é muito legal ver os meninos numa música assim. Essa música é cheia de energia, né, então Uhum, ela é uhum. Ban, Tan, Sonyeodan, Choron. É muito animadinha. É legal você ver as apresentações dele ao vivo, porque tem umas semanas que eles foram aos music shows, né, aqueles shows de música, na TV, Aham, com essa música. E a sim. coreografia é bem diferente da coreografia que a gente tinha visto até agora. A coreografia que a gente viu no No ou nas músicas anteriores é muito meticulosa, né, é muito, chamativa, é muito E essa é mais coorden divertida mesmo, né. exatamente, essa eles estão brincando no palco, e eles brincam, interagem entre os outros, é muito mais livre do que as outras. Aham. Então fica Nessa muito gostoso de ver. Isso. Nessa música, eles falam sobre o crescimento do BTS, né, mas o que vai Uhum, acontecer se o BTS avançar? E aí, uhum, Jin-Joong, Ban, Tan, Sonyeon, significa avance com o BTS, né, e aí eles hum, falam que eu sou o monstro do rap, os encobertos rappers aposentados aí, anunciando a minha entrada para o mundo pop. Então nessa música, ele uhum, meio que somos rappers, mas estamos entrando com os 2 pés na porta do mundo pop. Então, assim, eles estão uhum, meio que abrindo as portas para eles mesmos, né. Então eu faço minha apresentação como eu quero, eu arremesso como eu quero, e mesmo assim os gritos da multidão preenchem meus ouvidos. Então, assim, eles uhum. estão falando que o importante para eles é levar a música para onde eles querem que chegue. Sim, é aquela coisa do melhor dos 2 mundos. Exatamente. Então você está pronto para enlouquecer? Vamos, ele tipo: "Vamos, vamos com a gente". Então essa música ela é muito astral, muito pra cima, a Uhum, coreografia é pra cima, a melodia é pra cima, a letra é pra cima, e aí eles dizendo que vão dar o máximo, dizendo quem são eles, e aí uma parte da música que eu gosto muito é muito essa aqui: "'Cause you got fire, 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 get higher, higher, higher". Gente, eu não é assim, muito pra cima, que é porque temos fogo, 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 subimos mais alto, alto, alto. Então, assim, é muito, muito.
Massa, essa música tá na minha playlist, Essa com certeza. música é boa de botar na playlist de limpar a casa. Você vai varrendo Aham, no chão e rebolando enquanto vai varrendo, porque realmente é aham. muito alto astral. É ótimo que essa música vem logo depois do Cypher, porque a gente sai ali daquela coisa séria, pesada do Cypher e tal, e aumenta a energia lá em cima, uma coisa super divertida e tal. Então E eles mostram a que veio. isso, então é bem legal de escutar e eu recomendo que vocês vejam também, eles dançando isso, fazendo a coreografia, porque é bem legal. Aí tem uma parte da música, Reni, só pra essa é muito boa, que eles falam: "Pisando nas costas dos veteranos no palco". Aí fala: "I'm sorry, man". Desculpa aí. É. Se eu tô lhe incomodando, desculpa aí. Esse abuso, né, Uhum. esse abuso de falar: "É, a gente tá ali, a gente tá levando a nossa Uhum. música mais longe, a gente tá levando o nosso rap mais longe, a gente tá fazendo gente que nunca escutou hip hop antes de escutar hip hop, e vocês que nos Isso, aguentem, que a gente tá aqui". exatamente. Aham, eu acho ela também uma ótima porta de abertura para a próxima música, que é Pau Uhum. Dogan Sun. Então a Uhum, faixa 9 desse álbum, ela é um rap, só que o que é que tem de uhum. interessante nesse rap? Para nós ela já é interessante, mas eu imagino que para quem é da Coreia do Sul, deve ser uma delícia de ouvir essa música. Maravilhoso. Sim. Porque o que é que ela traz? Ela traz é um rap de sotaque coreano. Então, Uhum, não só porque qual é a parte que nós entendemos? A parte que nós entendemos é sobre a distinção entre as regiões de onde eles vieram. uhum, Então, para quem não assistiu, no episódio 1, A Chegada dos Sete, nós falamos do debut do BTS, nós falamos de qual a cidade de onde cada um veio, como eles vieram, qual era a uhum, realidade local, e falamos sobre essa miscigenação do grupo com integrantes do país inteiro, né? uhum, De várias regiões diferentes do país. Aqui, eles exaltam essa mistura, né? Então, eles falam sobre as suas cidades, sobre os valores de cada cidade, sobre o que tem em cada local, sobre como eles chegaram, o que eles vão contribuir. E eles falam com o sotaque de cada lugar, o que para a gente não dá para identificar, porque é em uhum. coreano e a gente Sim. jamais vai conseguir pegar essa sutileza. E Uhum, aí tem hora que eles falam, por que que você está assim tão impressionado? Será que é porque que eu falei com sotaque de tal lugar? E uhum. aí eles, né, eu não vou lembrar o nome Isso. das cidades Eu agora. acho que é Sabe mais que que eu falei com sotaque, sotaque? é o dialeto. Né, Dialeto. não é só o sotaque, é o dialeto. Aqui eu tenho anotado o nome da cidade? Tenho. Sei pronunciar? Não, mas a gente tenta. Aqui tá, ó, Gyeonggonsan, Gyeonggonsan, província de Gyeonggonsan, que é o Aham, dialeto. Então, gente, se a gente sabe que no Brasil, as pessoas que não são ali do Rio, São Paulo, né, das capitais, sofrem aham, preconceito, discriminação por causa dos sotaques, do dialeto de outras cidades, de outros negócios. Isso sim. acontece em todo lugar. Aqui no Peru também, as pessoas veem Lima como a cidade principal, Arequipa também, porque ali tem aquelas mais raízes europeias e tal, e todo o Aham, resto vem como um mato, fazenda ou deserto. E então a gente sabe que na Coreia, pelo que a gente escuta, a gente vê, e também essa tendência, a gente sabe que eles também têm esse problema, né, de ver ali Seul, a capital, como moderno, industrializado, avançado, né, a gente tem ali o Jeju, que é o polo do turismo, que não sei o quê, e o e aí resto chega esses caipiras do exatamente. interior. Então eu acho muito importante que essa música, e não só essa, essas músicas que eles usam dialeto, né, o Satori Rap, que também é difícil a gente falar o nome, mas a gente tenta, Pau Dogan-san, que é o nome da Aham, música, é, eu acho muito importante que eles sempre repetem, não importa o dialeto, todos somos coreanos. sim. É uma frase, mesmo que a música seja divertida, seja legal, tem um refrão que pega, tem uma batida que é bem anos 90, hip hop dos anos 90, eles levam ainda essa mensagem: "A gente tá aqui, a gente tá brincando, a gente tá rindo e tal, mas ó, não importa o que a gente tá falando aqui, a gente é do mesmo lado, Aham, todos somos coreanos". Então é isso. muito Somos uma legal, nação. e eu vou recomendar aqui vocês verem no Show Champion, que é um dos músicos shows, que a gente vai deixar o link. Eles também Aham, apresentaram essa música ao vivo e é bem legal. Eles também estão super soltos, divertidos, se implicando, brincando ali, entre os que eu acho que falam dialeto e os outros que não. Super importante. sim, muito boa. E aí vem a 10ª faixa para fechar o álbum, com o título All Through.
Love in School. Uhum. Gente, eu vi, sempre que eu vejo esse título em música, em álbum de K-pop, eu fico me perguntando por que outro em português? Como assim eles usam português no álbum do BTS, que é coreano? Porque se fosse em inglês, eu entenderia que é uma língua mais universal e tal. Uhum. Mas português, mas aí eu descobri o que é que significa esse outro, não é outro, é outro, né, que Uhum. é um trocadilho com intro. Então, intro de entrada, de introdução, e aí Uhum. eles substituíram esse in por out, e aí fica simbolizando que aquela é uma música de saída do álbum, de Uhum. fechamento do álbum, né, assim como a intro é uma música que De dá a abertura. introdução, dá o Uhum. tema exatamente do álbum. E eles têm muito, em vez de só colocar as músicas posicionadas, é cultural que eles coloquem, muitas vezes, quando a música é bem simbólica, intro, à frente do nome principal da música, e outro, Uhum. à frente da música de fechamento. Uhum. Então, o nome dessa música é Outro Loving School, que é bem importante porque é uma música com um tom completamente diferente de todas as outras músicas desse álbum, Uhum. porque ela serve como anúncio, porta de entrada, Uhum. antecipação do que vem no terceiro álbum da trilogia escolar, Uhum. que é o álbum School of Affair, né. Então essa Exatamente. música ela Uhum. significa amor na escola, né, e Uhum. é uma música super deliciosa. Ela já Muito começa dizendo: "Eu fofinha. só quero amar você". Isso, Uhum. já começa dizendo: "Eu só quero amar você", né, então assim, é muito Uhum. bonitinha, E é sabe uma uhum. música que fala de amor, do amor adolescente, possessivo, né, e um pouco Uhum. problemático, mas que é o perfil, né, deles na época. Então, Uhum. assim, traz muita coisa legal também nessa música aqui, ele E sabe chama a que é garota bem legal dessa hã, parte? Você tá falando que é o outro, então, que é o final o é, fechamento do álbum. Mas você é, sabia que na letra, eles em 2 momentos falam o nome da música das outras músicas do álbum? sim, Exata tem uma deixa eu parte que ver. eles falam: "Apesar de eu tomar café e abrir meus olhos", então mencionando a música Coffee, e depois eles Aham. falam, né: "Eu imaginei que se eu dominasse o mundo, I rule the world", como a música Rule the World. Então eles fazem comeback das músicas anteriores para fechar redondinho o álbum. Ó que Cara, delícia. ó, ser ARMY é muito bom, é muito gostoso, Uhum. é muita emoção, porque nós vamos percebendo nos detalhes, né, toda a construção do BTS. O próprio Bulletproof, que é o nome em inglês para o que seria Bangtan Sonyeondan, né, que é Uhum. Garotos à Prova de Bala e Bulletproof à Prova de Bala, aparece em vários momentos da carreira. Então Uhum. tem a música We Are Bulletproof, parte um que não foi lançada, mas que foi criada e produzida antes do debut. Aí temos no primeiro álbum, We Are Bulletproof, temos referência a Bulletproof no álbum Arirang. Então, Uhum. assim, cada momento que fala Bulletproof, é um tiro de bala bem aqui no meu coração. Mas é uma delícia você ver essas coisas tão redondinhas, né. Você fala: "Olha Sim. como começou e fechou ali, pum, redondinho". É muito legal ver isso. É a primeira vez que eu escutei essa música, eu fiquei meio assim: "Gente, como é que a gente explica isso?". Hoje em dia, quando os idols fazem canções normalmente românticas, muitas das Hum. vezes eles fazem de maneira mais, não binária, não usando girl ou boy, eles fazem normalmente vai Pra atingir um público maior, né, enfim. exatamente, para qualquer pessoa que escutar. Ou, por exemplo, a NMIXX lançou uma música essa semana, que a Lily Hã. escreveu, ela fala meninos ou meninas. E ela falou: Uhum. "Não, é pra você ler como se fosse bissexual mesmo". Mas Aham. eles fazem assim, mais abertos. Mas essa música é tipo girl, 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 girl. Meninas de Sim. todos os lados. É É. bem direto nessa coisa, acho muito engraçadinho. E gente, eu morri de rir, sem brincadeira, eu ri alto, quando no final da música ele termina com "Hey girl, will you date me?". Tipo, menina, oi menina, você quer namorar comigo? Mas tipo assim, foi Aham. tão e não é nem cantado, é falado, né, essa frase no final da música. Com a voz de Eu RM, que é o mais importante. exatamente, eu ri alto porque eu tipo falei: "Gente, é que não é Descarado. vergonha alheia, não é vergonha alheia, mas é coisa assim, que você lê e você fica com as bochechinhas rosa, você fala: Aham. "Meu Deus". Enfim, foi assim que eu fiquei, eu ri alto com isso, eu achei muito engraçadinho. Uhum. E aqui, sabe o mais interessante desse álbum? Hã. Que apesar de ser o outro, não é a última música.
Porque a gente Ah, descobriu, nas nossas investigações, 2 sim. músicas secretas, que só Ah, tinham no álbum físico. E que eu já gente. tinha feito os comentários de todo o álbum, Uhum. eu já tinha escutado 2 vezes, já tinha feito a anotação de tudo, aí do nada me aparece uma música, eu falo: "Que é isso?". São E 10 eu em músicas. estado de choque, recebendo essa informação. Porque a gente, assim, recentemente, para quem é recém-ARMY, né, Uhum, enfim, como nós e quem estiver ouvindo aqui junto com a uhum, gente, já levou um grande susto com a música oculta do álbum Arirang, que é Come Over, né. E aí não tem essa música nas plataformas digitais, não uhum, oficialmente, né, a gente sabe que tem extraoficialmente, mas não tem uhum, oficialmente e não tem em lugar nenhum, inclusive eles estão cantando no show, graças a Deus, porque a uhum, música é maravilhosa. uhum, Mas, eu não imaginava que durante a carreira inteira do BTS eles fizeram isso. Então é da cultura do BTS, até Rene, eu não sei se acontece isso uhum, nos outros grupos, eu nunca ouvi falar, mas de trazerem conteúdos exclusivos para quem consome, o material físico deles, né, uhum. que também vou falar sobre isso no próximo episódio. E eu sei que nas épocas antigas, assim, da juventude, quando começou essa coisa de música digital, 10 anos atrás, achei alguns cantores faziam isso. Eu sei que uma cantora que faz muito isso é a Taylor Swift, por exemplo. Ela Aham, às vezes ela tem várias versões de álbum e cada álbum tem uma música diferente secreta. Então, aham, eu sei, eu vi isso. No K-pop, eu particularmente só vi, eu acho que foi um grupo que tinha um Walkman, uma coisa assim, um radinho uhum, digital, com álbum, aí dentro tinha uma música secreta, mas eu nunca meu tinha Deus. escutado assim como esse, que só o CD. Foi um susto, porque eu estava vendo o tracklist e do nada tinha 12 músicas. Eu falei: "Não tem 12, tem 10". Eu vi, eu escutei, então onde é que você tirou essas 2? E aí eu descobri. Inclusive eu ainda não ouvi e vou ouvir. Exatamente. Né, então vamos colocar o Uhum. link também para quem quiser conhecer as Exatamente. músicas ocultas do segundo álbum do BTS, para vocês e para mim também. Sim. Eu vou falar rapidinho delas então, tá? Pra não dar muito Tá. spoiler. Na segunda música, que tem um nome só coreano e pode ser traduzido tanto como Road ou como Path, né, o caminho, a estrada, ela é uma música que faz um pouquinho dessa coisa que eu falei antes, deles falarem, fazerem referência a outros músicos. O RM começa a música falando de outros, músicos que ele, se espelha, como o Eminem, que a gente sabe que é realmente reconhecido como um dos maiores rappers do mundo, principalmente um dos rappers não negros. O Tablo, não só o Tablo, né, como o Epic High, que é um grupo de rap mais conhecido e mais respeitado, da Coreia, né, eles são os ídolos dos nossos ídolos, e, ele tem a ousadia de falar esses nomes e chegar e falar: "Não, mas sabe, eu já superei a imitação, eu não imito mais eles, eu já sou melhor que ser só uma imitação dessas pessoas que eu admiro". Mas não é muita ousadia? Não é? É é uma ousadia, uma rebeldia ali que só o RM tem. A música toda é um trap, né, que é aquele estilo mais cortado do hip hop. E no meio dessa rebeldia toda, me vem um vocal delicioso dos meninos, que é realmente muito gostosinho. E os vocais trazem vulnerabilidade. Então você tem aquela ousadia do RM e uma coisa muito mais sentimental dos vocais que trazem a Uhum. dúvida, falando: "Ah, a gente realmente é isso mesmo? A gente está seguindo o caminho certo? A gente A está fazendo a dualidade coisa é certa?". incrível, né, das músicas do BTS. O pesadão do rap, a reflexão com o macio e o calmo, né, dos vocais, enfim, da Isso. vocal line. E sabe o mais legal? Essa música, depois da ousadia, passa pra dúvida e termina com uma parte esperançosa, cantada obviamente pelo J-Hope, que traz a esperança de que realmente as coisas vão melhorar, a gente vai seguir Eu adiante. quero ver hoje, por favor. Já te mandei o link, já te mandei o link. Foi uma delícia escutar. É aquela coisa que choca ao início, porque é um início forte, mas aí você traz aquele vocalzinho delícia e aí vem o J. Olha, gostei bastante, principalmente os vocais. Me derreteu, adorei. E a última música, que agora sim é a última, é um skit também, que se chama On the Start Line. Até porque a skit é uma conversa, né. E nesse caso, é como se fosse um poema falado, é um desabafo, é só o RM. Ah, então eu quero. Essa é a música que eu falei, isso não é uma música, isso
é ele lendo o diário dele, Eu tô em porque pânico, eu tô em pânico. você tem que escutar, é tão especial, é tão íntimo, o fato que isso é um hidden track, porque confirma o fato que foi feito realmente para as artes, porque é muito íntimo. Você vê que ele tá ali abrindo o coração sobre essas dificuldades que ele passou como trainee, é realmente como se ele estivesse lendo um pedaço do diário, é um poema falado, e que é um hidden track que faz que essa música seja mais especial ainda. Então Ainda. eu recomendo muito vocês buscarem. Gente, pra Gente, quem e não assim está não, espera aí, eu agora tenho que falar isso. tá. Eu estou vendo a Ali na câmera, ela está derretendo, tá? Eu vou contar segredo pra vocês. Só aqui entre eu e vocês, ela está derretendo na câmera. De amores, e eu só tô explicando a música e ela já está derretendo. Imagina quando escutar. É porque assim como RM, eu estou nesse momento mostrando o meu lado genuíno que, infelizmente ou felizmente, só Rene consegue ver. Porque assim, queira ou não, para o podcast, por mais que cada um tenha o seu perfil, a gente tenta trazer com um pouco mais de seriedade, até porque para ficar fácil para quem está ouvindo entender o Uhum, contexto e saber do que se trata e ter uma linguagem que fique mais clara, até porque, no caso, nós duas, cada uma tem um sotaque diferente, então a gente tem o cuidado de tentar falar as palavras da maneira mais explicada possível. uhum. E como ela está falando para mim uma completa novidade, que eu não vi, que ela me disse de última hora, e que eu disse, você vai ter que me explicar enquanto a gente estiver gravando podcast, eu tô meio que dando chilique, que é o meu normal. O Para nosso quem não sabe, o normal. meu normal o meu normal é dar muito chilique e ficar muito empolgada com as coisas. Então, Uhum, eu mando o coração para a câmera, eu dou pulinho na cadeira, eu me empolgo, e aí não tá uhum, dando para segurar. Nesse momento não tá dando para segurar, porque eu tô aqui em contagem uhum, regressiva para terminar e poder ouvir esses 2, assim, com um uhum. coraçãozinho nos olhos. Então vamos terminar logo. Então, antes de terminar, eu Vamos. só vou contar a última curiosidade. O que que eu descobri Lá enquanto eu vem, lá vem. o que que eu pesquisava em 2013 na vida dos meninos? Hã. Aleatoriamente, teve uma campanha pró-adoção de bebês, feitas através de fotografias, né, por parte do fotógrafo. E eu estava vendo as coisas, o que o BTS fez em 2013, e de repente uma Hã, foto em preto e branco dos hã. meninos com o J-Hope segurando o bebê mais gordinho que você vai ver Não, na sua vida. não. É só Vamos bochecha, publicar essa foto, pelo amor de Deus. é só bochecha o bebê, é uma coisa muito fofa. Aí eu olhei e falei: "Gente, que aleatório, por que o J-Hope está segurando um bebê?". Fui atrás e descobri que eles participaram com outros idols, dessa campanha pró-adoção, em que eles mostravam as crianças que estavam para adoção, então esse bebê estava para adoção, junto com os idols para chamar atenção e conseguir que mais pessoas fossem adotar. Eu achei uma fofura, Gente, mas criança segurando criança. Olhe, literalmente. sinceramente, não tá dando. Para mim não tá dando hoje, não dá. Hoje tá demais, ultrapassou todos os limites. A gente vai botar foto para vocês verem também, tá, porque eu fiquei muito surpresa. Mas, então, isso foi hoje do álbum. Vocês já Aham, comecem escutando o próximo álbum, que a gente vai falar não só do próximo álbum, mas as repercussões desse álbum que a gente viu hoje, que aconteceu e tal. Umas aham. coisinhas que eles andaram aprontando no final de 2013, antes de lançar o álbum em 2014. Isso, eu acho que por hoje já está muito longo, então realmente, como é conteúdo que faz parte da continuidade, tem tudo a ver começar no início do próximo episódio, em que além de tudo isso que Reni acabou de falar, nós também vamos trazer sobre o início das turnês mundiais do BTS, que é a Uhum, BTS Live Trilogy, né? Então tem toda uma história, toda uma montagem, todo um cenário criado. Tem BTS Live Trilogy episódio 1, 2 e 3, né? Que são essas primeiras turnês deles aí, mundiais. E aí é uhum, bem interessante. Tudo isso a gente vai trazer para discutir junto, para conhecer, para saber como funciona, como foi organizado. Então, só recapitulando, ouçam o segundo álbum, venham ouvir o podcast, venham discutir com a gente, comentem e vamos uhum, interagir. Se tiver alguma informação que esquecemos de trazer, por uhum. favor, fiquem à vontade para comentar. Nós queremos muito, né, saber mais, porque o que nós trazemos, como sempre falamos aqui, né, não tem como trazer tudo, são recortes de um Uhum. cenário. Então, 2013, com certeza, eles viveram muito mais do que isso que nós trouxemos aqui hoje. Exatamente. Então, por favor, a gente está louca para conversar com vocês sobre tudo isso. Então, procurem a gente no Twitter como Papo de Fone.
no Instagram como papodefone.pod, papodefone.pod. No Instagram a gente sempre posta cortes, imagens, as fotos, os links. Também agora no TikTok a gente já está mais ativa, também como Papo de Fone, botar colocando umas coisas. E até lá a gente vai até botar também o nosso perfil do Spotify, onde tem as playlists que você falou, que a gente falou. Corre lá para nossas redes sociais para vocês acharem o link e para conversar um pouquinho com a gente, que você é sempre bem-vindo. Então, hoje é só. Beijos, a gente se vê na próxima. Até o próximo episódio. Bye, Bye, bye. bye. Olha, gente, vocês não sabem que essas meninas fazem comigo no grupo chat a semana inteira, me mandando fotos estranhas dos meninos para poder adivinhar quem é quem. Eu passo Manda a semana. print. Rene, quem é? Exatamente, eu passo a semana inteira fazendo quiz. Então eu tô aprendendo. Papo de Fone!